Olha só, são 17 anos de história, onde essa inspiração que veio do coração de Deus, depositada no coração do Monsenhor Jonas Abib, se expandiu e já alcançou e revolucionou a vida de muita gente. Muitos jovens fizeram e fazem a experiência com Revolução Jesus. Esse que era o tema de uma das pregações que o Padre Jonas fazia nos encontros de jovens e depois foi amadurecendo, foi crescendo e se tornou hoje de fato um movimento, uma experiência onde muitas pessoas podem concretamente fazer uma experiência pessoal com Jesus e, como disse, terem as suas vidas revolucionadas. Por isso estamos em festa, mês de março, é aniversário do programa Revolução Jesus, que completa 17 anos. Então, feliz aniversário para todos nós, você que já vivenciou essa experiência, você que acompanha o programa Revolução Jesus, ou já teve a oportunidade de estar em um dos acampamentos do Revolução, aí na sua cidade, ou aqui em Cachoeira Paulista, e gratidão especialmente a Deus por nos sustentar até aqui. Tantas pessoas que já passaram pelo Revolução Jesus, deixaram a sua marca, foram marcadas, então um coração muito grato a Deus por tudo isso. Vamos festejar, vamos agradecer a Deus e vamos ser impulsionados a continuar a nossa missão, por isso nós temos muitos motivos para festejar. Deus abençoe você, obrigado pela sua sintonia. Então o programa hoje é festivo e nós estamos aqui com os nossos convidados. Eu quero acolher aquele que pela primeira vez está aqui no Revolução Jesus. Vou chamar de Dauri, mas na verdade é professor Dauri. Bem-vindo ao Revolução. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo convite, é uma honra estar no programa, ainda mais comemorando uma data tão importante, né? É o programa que tem tantos anos de história, de trajetória e, acima de tudo, de conquistas, né? Verdade, eu acho que é o melhor de tudo isso. É uma alegria estar com vocês nesse aniversário. Espero trazer alguma coisa de positiva aí para os espectadores que estão trabalhando conosco aí. Pessoal que está em casa. Com certeza, com certeza. Fala um pouquinho, né? Eu falei já para o pessoal aqui de casa que você é professor, né? De história, mas também tem um currículo aí, né, Dauri? Já para o pessoal te conhecer um pouquinho aí. Já tem uma jornada aí, né? Eu sou professor na área de História, né? Fiz História na Unisal de Lorena há 37 anos atrás. Tenho mestrado na área de Antropologia, sou mestre em Educação, Comunicação e Administração, com ênfase em Antropologia e Sociologia. Trabalho em duas faculdades, né? E uma escola técnica, atualmente. Há 37 anos no magistério. Mas um dado importante do seu currículo que não foi salientado aqui, eu faço questão, que foi professor do nosso diretor, o Jefferson, e do nosso produtor, João Gabriel. Então, conhece de perto essas duas figuras, né? Conheço alguns dos seus funcionários. Aliás, eu acho que eu estou num ambiente que eu conheço meio mundo, né? Depois de 3 décadas, quase 4 décadas na educação, tenho uma imensa quantidade de ex-alunos que trabalham na equipe da Canção Nova. Para mim, motivo até de orgulho, com certeza. Olha só, e olha, se der tempo, com certeza a gente vai pedir algumas coisas deles. Sobre eles, na verdade, né? Vamos lá, quero acolher os meus 2 irmãos que estão aqui, que já passaram pela Revolução Jesus, mas nesse novo formato, acredito que é a primeira vez, né? Então, bem-vindo, Rodrigo Carpanelli, e bem-vindo, Guilherme Razucchi. Obrigado, eu que agradeço. Já vim algumas vezes aqui no Revolução Jesus, porém, nesse novo modelo, como você disse, é surpresa. Que bom. Não, e o bacana, eu gostei demais. Eu assisti pela TV, eu falei assim, gente, ficou muito bom. E eu tava ansioso para estar aqui, para estar chegar ao convite. Bebendo da graça disso aqui. Isso aqui é uma inspiração, né? Eu tava aqui ansioso pra gente estar nessa partilha aqui, porque vai ser muito bacana. Que bom, olha só, e não podia ser diferente hoje. Nós queremos falar sim sobre o Revolução, né? Como também disse o Dauri, tem muita história aí vivenciada, mas de maneira muito especial hoje nós queremos adentrar um pouco mais na compreensão do que de fato é a Revolução, né? E baseado em Fulton Sheen, falei certo, Guilherme? Perfeitamente. Estou com um perito aqui no caso, né? No conhecimento do cara, né? Ele, lendo um dos livros dele, né? Ele fala que a Revolução começa a partir do homem, né? Dentre tantas outras coisas, eu disse, bom, tá aí, ó,
nós vamos pegar um pouquinho e extrair esse conteúdo para a gente poder falar. Afinal de contas, né, quando a gente fala de revolução, muita coisa passa pela nossa cabeça, né? O programa é Revolução Jesus, mas entender a fundo o que isso significa faz toda a diferença. E é por isso que eu quero dar o pontapé aqui inicial, Dauri, para a gente poder entender, né, a nível histórico, o que é uma revolução, né? As revoluções que principalmente aí marcaram a história. Como é que a gente pode entender, dando uma pan geral aí, de compreender de fato o que significa uma revolução e as suas consequências? Eu acredito que um dos primeiros pensamentos que nós devemos ter com relação ao tema é a própria origem da palavra, né? A palavra revolução, ela vem do latim revolutio, né? O revolvere, que quer dizer um movimento completo de contornar um corpo. E ele originalmente era um termo utilizado em astrologia, ou astronomia ou astrologia, porque na antiguidade as duas coisas eram muito próximas, né? Os astros eram instrumentos de orientação para as comunidades da antiguidade. Com os astros eles viam as colheitas, tempo de semear, tempo de colher, essas coisas todas. Portanto, a astronomia e a astrologia viviam meio misturadas, porque como ciência se separou bem depois. E os primeiros tratados que envolviam a questão do movimento dos astros era o movimento de revolutio, ou revolvere, que era justamente esse circundar de um corpo em torno de um astro principal, a Terra em órbita do Sol, por exemplo. E esse movimento completo era chamado de uma revolução. E, obviamente, com o tempo foi adaptado a outros sentidos. Seria o que, basicamente, eu acho que a maioria das pessoas que têm maior contato com essa temática percebem. É você revolucionar, é você trabalhar, é você transformar uma realidade estabelecida, buscando uma nova conformação naquele conjunto que você tem, seja social, seja cultural, político, econômico, religioso, né? Revoluções acontecem em diversas esferas, que são as esferas da realidade humana, e em diversos setores da nossa realidade. As mais comuns nós podemos perceber no âmbito da cultura, né? As revoluções de cultura são muito perceptíveis. Outras são mais sutis e mais suaves, então elas ficam mais perceptíveis a longo prazo. Quando você se distancia no tempo, você consegue perceber melhor essas revoluções. Mas, de forma geral, é você entrar em um processo em que você vai alterar, não em 360, porque senão você volta para o ponto de origem, mas em 180 graus a realidade estabelecida. Né? Então, de uma mudança aí. É mudança para uma nova ordem, uma nova forma de vivenciar a sua realidade. A forma como isso vai acontecer, se vai ser de forma branda, se não vai ser, isso aí já fica mais complicado. Mas, normalmente, a palavra revolução, ela vem com a ideia de impacto. Revoluções trazem impactos, seja em níveis de revoluções, de você falar de cultura, uma revolução cultural, é uma nova escola de arte, de cultura que se estabelece, vai causar impacto, vai causar transformação. E, mais profundamente, a revolução, ela traz mudanças de ideias para as novas gerações, né? Você estabelece uma nova ordem em um sentido e traz uma nova consciência para uma nova geração. E isso é importante, se ter consciência de que venha a ser a revolução minimamente. Sim. Nossa, mas já deu para dar uma boa explanada aí, né? Mas acho que quando você fala de impacto, né, você fala de mudança, né? E aí, claro, voltando na história, aí a gente vê vários marcos, né, de revoluções que trouxeram, algumas com efeitos positivos, outras por vezes nem tantos, dependendo, claro, né? Aqui não dá tempo da gente adentrar na discussão, mas é fato que elas trazem efeitos que atingem a sociedade, a nossa forma de vida, enfim, e que acontece, estamos falando de um movimento. É até interessante quando você trouxe a etimologia, né, da palavra, estamos falando de um movimento, né, de algo que se move, não é algo estático. Então, a revolução, ela traz esses marcos mesmo, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: em história, no universo humano, nada é permanente. Nós temos fases em que as coisas se perpetuam, que elas conseguem se revolucionar até e conseguir manter de determinada forma boa parte de um conjunto estabelecido, mas que
todo momento da história da humanidade é um momento de transformação, isso é uma constante na história. Você não vai ver nenhum período da história em que as transformações não aconteceram. O evoluir da tecnologia, o evoluir das ideias, ele é o que leva continuamente o mundo a se transformar. Se você, inclusive, pegar, por exemplo, filmes de época, você percebe que um filme é de uma determinada época, pelo conjunto dos elementos que compõem ali. Tecnologia, roupa, modo de falar, como as pessoas daquela sociedade pensam. Aquilo é representante daquela época. Se você pegar uma sequência de anos depois, você vai perceber nitidamente num outro filme as mudanças nas roupas, na tecnologia. A tecnologia revoluciona, a moda se revoluciona, tanto que se nós estamos num estúdio de TV, que se você voltasse a 40, 50 anos atrás, você veria câmeras, equipamentos e uma forma de agir, um modo, uma estrutura de estúdio completamente diferente. Isso tudo já sofreu. De terno. Provavelmente. Estaríamos vestidos com isso. Isso é muito interessante, né, o Rodrigo? E aí, é bacana demais porque daí a gente para perceber, né? O Padre Jonas, né, fundador da comunidade de Canção Nova, professor, inclusive, também. Sou. Então, ele conseguiu entender, né, o que significava uma revolução, uma revolução, né? Compreendia, e ele aplicou isso a uma realidade experiencial de jovens que tinham a sua vida revolucionada, isso é, né? Pegando agora aquilo que o Dauri trouxe, né? Tinham suas vidas impactadas, transformadas por uma experiência que eles faziam com a pessoa de Cristo, portanto ele usou o termo revolução, né? Existe aqui hoje o programa Revolução Jesus. Isso é incrível você poder perceber como que faz junção. Na medida em que Dauri ia conceituando, o evento falava assim, cara, e é isso que acontece. Agora a gente trazendo a dimensão espiritual, e é isso que acontece no interior do homem, né? Não, e foi interessante que eu fui anotando aqui, conforme o professor foi falando. Era uma aula, né? Anotando. Uma aula. Eu fui anotando aqui e, de fato, me marcou aqui. Impacto, mudança e transformação que vai gerar uma mudança nas posteridades. É literalmente isso que o Padre Jonas enxergou numa revolução, num contexto social, humano, e ele fez uma leitura espiritual, entendendo que Jesus, ele pode fazer uma revolução, com o mesmo aspecto de uma revolução social, humana, porém na alma. De gerar um impacto que vai mudar a vida. Sim. De gerar uma mudança que vai fazer a pessoa viver uma transformação, que vai gerar uma mudança na sua posteridade. O Revolução Jesus, ele é isso. E é uma inspiração que eu vejo assim, o Padre Jonas, ele pregava isso há muitos anos atrás. E talvez na sua vida ele passou por algumas revoluções na história. Ele conseguir fazer uma leitura de uma revolução no aspecto humano e trazer uma espiritualidade e enxergar que Deus faz isso na nossa vida é muito demais. Sim. A gente pode pegar o melhor dos exemplos, que é Jesus. Jesus foi chamado de reacionário, mas se a gente usar como sinônimo, revolucionário. Sim. E marcou de fato a história mesmo. Exatamente, é um fato histórico. Tem imperadores, Césares, isso é comprovação histórica. Porém, é interessante que aquela atualização que os homens passaram desde aquela época continua. Que é isso que o professor acabou de dizer. O homem, ele se atualiza no tempo. No tempo. E a revolução pode ser má ou ruim, mas ela vai funcionar como uma atualização. Ela deixa marcas, né? Deixa marcas, talvez irreversíveis. É interessante, né? Porque quando a gente pega Jesus, né, que você vai perceber que a gente vai transitar, né, nesses âmbitos, né? Na revolução social, naquilo que os marcos que ela realizou, na dimensão espiritual, né? E as pessoas que são os agentes que são alcançados, né, que proporcionam as revoluções, enfim, dentro de um contexto histórico e social. Mas é interessante porque Jesus, quando a gente olha para a história, né, eu acho sempre interessante e incrível, né? Ele marcou de fato o tempo, tanto que o tempo é dividido assim, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? E é bonito a gente poder perceber isso. Mas de fato ele também veio trazer uma nova mentalidade, né? Vamos dizer assim, se a gente pegasse desse aspecto de analisar, Jesus ele foi ampliando os horizontes
até mesmo de um contexto religioso, a maneira como se tinham as concepções, né, das tradições, né? E Jesus é muito belo quando ele diz que ele não veio negar a lei, mas aperfeiçoá-la, né? Então ele veio trazer uma nova percepção de todas essas realidades. Então ele marcou sim a história, mas marcou a vida de pessoas e continua marcando porque ele não é apenas um personagem histórico, mas uma pessoa que está viva, ressuscitou e portanto marcou as nossas vidas, tanto que nós estamos aqui hoje também, né? Eu acredito que um dos aspectos interessantes de observarmos Jesus, o Cristo, é que ele foi revolucionário, inclusive, na forma que ele teve de agir socialmente. Sim. Ele não escolheu as pessoas mais elaboradas, mais letradas, mais abonadas. Ele trabalhou junto com pessoas que tinham penetração social por serem do povo. Ele escolheu as pessoas que ele sabiam, que saberiam das dores daquele povo, que saberiam levar a boa nova dele, porque se identificariam com o público que ele queria atingir, né? Sem que com isso ele deixasse de atender também as elites. Assim como ele entrava na casa de um fariseu e conversava com o fariseu, e a turma falava, você sentou à mesa desse homem, que era abominável às vezes. Mateus né? era publicano. Exatamente. Aí aquela coisa assim, ele foi na casa daquela pessoa, ele falou assim, não tem, todos são partes do rebanho, eu vou cuidar de todos. E ele colocou isso muito claramente. E o mais revolucionário, inclusive nesse aspecto geral que eu acho dele, e em teologia nós temos estudos teológicos, a história penetra em estudos dessa natureza, ele se cercou com grupos de mulheres também. As mulheres acompanhavam o grupo dele, o que para aquela época era uma coisa quase que chocante, Sim. porque as mulheres eram para ser aquelas que ficavam dentro de um grupo só, né, que era dentro de casa, cuidando do lar. E ali ele trouxe para perto deles e elas acompanhavam ele na jornada e na missão dele. Isso eu acho extremamente importante. Recentemente foi Santa Maria Madalena considerada apóstola. Exatamente. Apóstola não no sentido de ser ordenada apóstola, porém de missionariedade, porque ela viu a ressurreição. Ela foi procurar o Rabone. Lindo, olha, muita coisa ainda tem pra gente falar, né? Aprofundar, e a gente vai ter mais tempo, então fica coladinho aqui com a gente, porque de fato, né? E quando você falou, Dori, eu achei interessante, porque Jesus, ele era estratégico, existia uma estratégia, né? Existia o plano de salvação, mas existia um meio concreto, porque ele queria influenciar bases, realidades, adentrar na vida, né? Eu acho muito interessante, o Papa Francisco diz que Jesus, ele se encarnou numa cultura, né? Então isso é muito bonito. Mas é assunto para o próximo bloco, não sai daí, é 17 anos de Revolução Jesus, e a gente continua, é rapidinho, até já. E viva a Revolução Jesus, são 17 anos aí de história, e eu gostaria que você parabenizasse o Revolução Jesus, ou traduzisse aí através de um comentário no nosso post o que é a Revolução Jesus para você, o que significa, ou compartilhar, quem sabe, uma experiência que você fez com a gente. Entra lá no nosso perfil do Instagram, @RevoluçãoJesus, e conta pra gente nos comentários, porque já tem gente aqui compartilhando com a gente a experiência que fez, e quero já mandar um abraço aqui, ó, pra Carol Figueiredo, pra Carol Santos, ó, as Carol estão dominando aqui o pedaço. Bem que foi dito que hoje estaria incrível, agora revelado a graça. Sou muito grato a Deus por essa missão, cada programa é sempre um aprendizado, Deus abençoe imensamente, feliz aniversário a toda a galera Revolução Jesus, ao Thiago e toda a equipe por mergulhar de cabeça nessa linda missão. Obrigado, né, e rezem aí pelo Revolução Jesus, e aproveita enquanto a gente está aqui conversando, refletindo, enfim, para você também deixar aí a sua homenagem ao Revolução Jesus nos nossos comentários. Tiago, quero ver os outros programas do Revolução Jesus, CN Plus. Se você não abaixou ainda esse aplicativo, aproveite, baixe o aplicativo, é de graça e sempre será, né, Rodrigo? De graça. Pra você. Graça de Deus, é de graça para você. São mais de 100 mil pregações. Olha aí, gente, ó, dados concretos aí que o Guilherme está trazendo. 100 mil seguidores, mais de 40 mil 40 pregações. mil pregações, Mas mesmo assim, o vasto aí, número... né? É um acervo enorme. Você que deseja formar até seu grupo de oração, se formar para evangelizar sua cidade. Tem muito conteúdo bom, Está. gente, lá. Tem gente que se pergunta, nossa, eu queria tanto ver as pregações antigas do Padre Jonas, ou aquela ou essa. Tá tudo lá, gente. Então, entra, né? Claro, estão agregando cada vez mais, né? Porque é muita coisa, mas já tem muito conteúdo. Então, se você não baixou o aplicativo, aproveita agora, senão depois você esquece. Quero pegar aqui um gancho, Dauri. A gente tá com um professor aqui, vamos explorar ele, né? Já foi muito bom o primeiro bloco. Quando a gente fala sobre Jesus Cristo,
né? E essa revolução, nós adentramos isso um pouquinho no bloco anterior. Quais foram os impactos dessa revolução que Jesus causou, historicamente falando, aí, que você poderia pincelar para nós? Eu acho que o primeiro momento que nós temos que ter consciência é que Cristo ele era cidadão dentro de um império, que era o Império Romano. Que muitas pessoas acreditam assim, Jesus era judeu, aquela coisa. Sim, mas o universo judaico estava sob domínio romano. E quando os discípulos e os seus apóstolos saem para espalhar a boa nova, que eles decidem, vai ficar somente no universo judeu ou vai sair? Eles resolveram revolucionar. Eles foram em várias direções dentro do império, e uma das coisas que nos permite perceber que eles puderam pregar, porque muita gente fala assim, mas como é que eles, sendo judeus, pregaram para diversos povos pelo Mediterrâneo? Não se esqueça que eles, teoricamente, todos tinham uma segunda língua, que era o latim. Porque eles tinham que falar a língua do dominador, não que fosse uma imposição, mas era uma consequência. E o universo que eles viviam era um universo de muita crueldade. A antiguidade não era um lugar... Eu falo assim, quando o pessoal fala, eu gostaria de voltar no tempo. Eu falo, seria um ótimo lugar para você visitar, mas eu não creio que seja um ótimo lugar para você viver. Ficava por lá, né? Não, porque o lugar era meio cruel. Por isso eu acredito que a palavra dele, somada ao fato de que ele tinha... os seus seguidores tinham ao seu lado a benécia do Espírito Santo, podendo agir entre as pessoas com o poder que eles tinham, não somente o poder da oratória, a experiência de terem convivido na prática com Cristo, eles também tinham o dom de cura, o dom de, alguns até mesmo de ressuscitar pessoas. Isso fez um impacto muito positivo, inclusive essa revolução, quando ela é introduzida nas camadas mais baixas da população, trouxe esperança, trouxe amor, trouxe renascimento para as pessoas. Sim. Era um universo coalhado de escravos, era um universo coalhado de gente miserável. E ele foi assim um verdadeiro bálsamo numa sociedade extremamente corrompida pelo poder de um povo que era imperioso. E o que aconteceu? Este povo entrou em declínio, e quando o Império Romano começa a entrar no seu declínio, nos últimos séculos, né, da Antiguidade tardia, que a gente chama, o Estado romano percebeu a importância daquela nova fé. E isso é interessante. E de um momento em que se perseguia os cristãos, que se fazia deles as vítimas como bode expiatório para as extremas complexidades que tinham da decadência do Império, se resolveu fazer um reverso. Graças a alguns personagens da história, como Constantino, como Helena de Constantinopla, a mãe de Constantino, que hoje é Santa Helena, né? E outros que vieram depois, eles reverteram, eles viraram o jogo. Eles se apossam dessa fé do desfavorecido, do vencido, do oprimido, e usam pelo Estado dessa fé. Eles resolvem unificar o império através da fé. Eles utilizam a fé como um elemento político, de certa forma. Só que, por outro lado, como eu estava comentando aqui no momento que nós estávamos em off, esse usar da fé sobrou como uma coisa, teve um rescaldo muito positivo. Do resultado geral, nasce a Igreja Católica. Nós vemos que justamente no momento que o Estado se aproxima da fé, aquela fé que é do oprimido, do simples, do homem humilde, se torna também a fé das elites, e acaba que é uniformizado isso dentro do Império, gradativamente. Vão ser feitos depois concílios e tudo mais, para que as coisas sejam organizadas, e não vou entrar aqui no mérito, nós não temos tempo, mas é uma revolução dentro da revolução. Quando a elite se apossa, né, o opressor se torna um condutor da fé do oprimido, de certa forma. E isso é um fenômeno, vai acontecer inevitavelmente, mas vai trazer a estruturação de uma igreja. Nós saímos da igreja cristã primitiva e entramos na igreja católica organizada, né? Vai estruturar a igreja católica. Lembrando que não havia só um patriarcado cristão dentro do universo, né? Havia o de Roma, havia o de Alexandria, que é no Egito, haviam vários patriarcados, né? Então, eles vão tentar falar uma linguagem só, vão tentar unificar os livros, vão tentar criar a Bíblia, né? Essa coisa toda. Isso tudo é revolução. Isso tudo a longo prazo é revolução. E que perdura, né, até hoje. E interessante, porque quando o Dauri falava, porque assim, a princípio, não era o perfil de Messias que se esperava, como Jesus veio. Porque eles esperavam de fato que viesse alguém triunfante.
Claro, os efeitos foram aqueles que se esperava, mas a maneira como Jesus se encarnou, de maneira muito simples, já contradisse a concepção que eles tinham. Não, ele virá como um poder supremo, já nitidamente explícito e pronto, e vai começar. E não, ele começou essa revolução que foi dentro do homem, foi chegando nessas pessoas que estavam ali, para muitos, descartados pela sociedade, às margens, mas ele foi chegando, mostrando o valor de cada um, e aí a gente pode linkar aquilo que Fulton Sheen disse, né? A revolução começa no homem, porque ele foi se relacionando com as pessoas e levando essa experiência, tanto que seus seguidores foram sendo formados, né? Talvez as pessoas Lembrando não conheçam. daquilo, a pedra que o construtor rejeitou. Se tornou a pedra angular. Muito bom. Eu fui, enquanto vocês falavam, minha cabeça foi abrindo assim. Muitas abas. Minha nossa, todas as aulas de história que eu tive na filosofia, no direito, que eu fiz um pouquinho de direito. Tanta coisa foi se abrindo assim, porque Ratzinger, ele tem um livro que na verdade são conferências radiofônicas que ele fez na época que ele era um padre. E aquilo se tornou profético até para o ministério dele. E ele dizia assim que desde os gregos, desde as antigas civilizações, o mundo se preparou para o ano zero, o ano que Cristo nasceu. Tanto é que, se a gente pensasse, né, mas por que Cristo quis ficar em Jerusalém? Ele podia aparecer numa cidade gigantesca, de maior impacto, de maior revolução. Roma, por exemplo. Roma? Não, ele quis ficar em Jerusalém. Então, geograficamente, se aproveitou daquilo que já estava construído pela história para que depois, profeticamente, a diáspora espalhasse o evangelho para todo o globo, que na época era a Ásia, a Índia, a Europa. Não tínhamos ainda a América Latina, que entra o Fulton Sheen. O Fulton Sheen para quem não conhece, é o grande arcebispo e hoje venerável Fulton Sheen, que está em estado de, vamos dizer assim, averiguação da igreja para a beatificação. Porém, ele é um grande evangelizador. Ele escreveu um livro que chama-se Way to Happiness, Caminho para a Felicidade. E dentro desse livro ele tem um capítulo que diz: a revolução começa dentro do homem. Por quê? Como eu disse já no primeiro bloco, é o homem que faz a revolução, não são institutos. Não são... Começa do interior, né? tudo começa do interior do homem. Os institutos, as escolas, tudo nasce da ideia do homem. Então, por mais que a gente hoje viva o inverso, as revoluções vêm através de ideologias. O mundo passou também por isso, através das heresias, que queriam adaptar o homem àquela ideia. Porém, hoje, Fulton Sheen, vos apresento o arcebispo, o venerável Fulton Sheen, que lidava com Frank Sinatra na época, lidava com conversões absurdas, como Bella Todd, depois você pode até procurar isso. Ela foi uma comunista que infiltrou 1000 seminaristas a pedido de Stalin nos Estados Unidos para quebrar a Igreja Católica a partir de dentro. Então, de dentro, as evoluções também acontecem, não são de fora apenas. Deixa eu pegar esse gancho Pega, teu tá aí. pega o gancho, tá Porque, solto, assim, segura, Rodrigo aí. as revoluções acontecem de dentro. De dentro. O mais bonito da pedagogia de Jesus, que me chama muita atenção, era que Jesus ele conseguia, com o seu modo de agir, de ser, de fazer, de escolher aquele que não seria escolhido, né? Uma matemática que não fecha, né? Ele deixa 99 para ir atrás de um, né? É mais feliz um pecador que se converte do que 100 que já estão na caminhada. É uma matemática que não fecha. Fala um pouco da lógica, né? Assim, Só que meramente. dentro dessa pedagogia de Jesus, existe aí uma estratégia de revolução. Porque ele entra numa mentalidade que já está condicionada, ele desconstrói aquilo que já 1 mais 1 é 2, mas não. É melhor deixar 99 para ir atrás de uma. Ele desconstrói um conceito para poder realizar uma revolução a começar de dentro. E Fulton Sheen era tão especial nisso. Ele era não só intelectual, porque ele fez doutorado. O cara
Se você procurar, ele estudou em Louvain, na Bélgica, uma das maiores universidades da época. Fez um doutorado que até hoje é estudado em São Tomás de Aquino. A faculdade tinha uma exigência altíssima e quando ele foi chamado para dar aula no Angelicum, em Roma, que é uma grande universidade tomista, né? O bispo o chamou para os Estados Unidos e colocou ele numa paróquia de periferia, onde não tinha nem asfalto. E ali ele revolucionou. Não tinha ninguém na paróquia. Era uma paróquia horrível para uma mente tão iluminada como a dele. Conceituada, né? Super, o bispo colocou numa prova de humildade. Mais uma vez, seguindo os passos do mestre. Exatamente. Jesus que vai, né? Nasceu onde? Em Belém. Né? Que tinha 400... Quando eu tiver a oportunidade de ir lá, enfim, ir lá contextualizando um pouco o contexto da época, né? Era um vilarejo, estamos falando de 400 pessoas. Hoje um bairro tem muito mais do que isso, né? De quantidade. Então, para entender... E sabe o que é o bonito? Se a gente vai entendendo o movimento de Cristo, a gente está falando de revolução, mas se começa no interior do homem, uma das características da ação de Cristo foi de, literalmente, interiorizar o homem. Né? Até mesmo que Jesus combatia algumas práticas externas, mas que eram externas por quê? Porque eram externas. Aí Jesus começa a falar o quê? Não é o que entra no homem que torna impuro, mas é o que sai do homem. Não é a lei É do pela interior lei. do homem que brotam todas as coisas. Começa a olhar para dentro, porque é do interior do homem que brotam as coisas, as revoluções. E é por que então a gente investe tanto, né? E aí que tá o interessante de a gente olhar, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas o importante só é assistir as pessoas, sim, as obras sociais, sim, mas elas sempre são uma consequência de uma obra maior que acontece dentro. Consequentemente, o amor externalizado em obras é consequência de uma experiência e não só de uma obra externa que por vezes eu posso fazer simplesmente por mero interesse, em benefícios que eu posso colher. Mas Jesus fala assim, ei, é de dentro. Consequentemente, você vai ser um agente transformador, um agente revolucionário no contexto que você está, e aí existe a maior revolução que é do amor, né? Quando a gente está falando do amor genuíno, né? Daquele amor que é capaz de abnegação, eu abro mão de mim, me sacrifico por causa do bem do outro. Então você vai percebendo na vida de Jesus isso sendo concretizado, ensinado e agora estendido até o tempo presente. E eu digo até mais. O Catecismo da Igreja Católica, que é um calhamaço dessa grossura, porém é um compêndio de séculos da fé, ele diz o seguinte: a fé opera pela caridade. Então todos aqueles que foram tocados por uma revolução, tocados pela fé revolucionária de Cristo, a caridade operou através dessa pessoa. Helena, a mulher de Constantino. Imagina Constantinopla naquela época. A mulher de Constantino se converteu, acabou convertendo o próprio a mãe. Acabou convertendo o próprio filho no leito de morte, ele foi batizado. E depois ela encontrou a grande relíquia que hoje tem algumas espalhadas no mundo, pedaços dela. Mas ela encontrou a cruz de Cristo. E como que isso aconteceu? Ela encontrou em meio a várias cruzes de vários ladrões. Porém, quando ela encontrou a verdadeira cruz, é relatado isso. Ela provava tocando nos doentes, os doentes curavam. É Revolução Jesus, essa revolução que perdura. Nós estamos falando do programa, da missão Revolução Jesus, né, que existe há 17 anos, mas na verdade estamos falando de uma missão que já se iniciou há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás, e que continua transformando vidas. É por isso que nós não queremos parar com a nossa missão e levar essa revolução a tantas pessoas. Aí dá sentido para a doação que você faz todos os meses e ajuda a Canção Nova. clube.cançãonova.com. Obrigado por nos ajudar a continuar a levar a Revolução Jesus. E se ainda você não nos ajuda efetivamente, fica aí o convite, tá bom? O intervalo é rapidinho e a gente volta porque tem terceiro bloco. Até já. Você foi falando... O aniversário é do Revolução Jesus, mas quem é o presente, primeiramente, é você, viu? Inclusive, vai vir os presentes aí a médio e longo prazo. Afinal de contas, vem novidades aí do Revolução Jesus,
CN Plus envolvido. Então fica ligado com a gente que a gente quer contar para você essas novidades. Estamos aí trabalhando para tudo isso, então fica ligadinho com a gente. E você ganha, por final de contas, hoje, esse conteúdo esplêndido aqui, né? Estamos abrindo várias abas, isso ajuda a gente a ampliar os horizontes da nossa compreensão, a refletir muito, né, sobre essa realidade. Mas também os nossos convidados recebem um presente agora do nosso produtor, João Gabriel, ou do aluno também, viu, professor? Obrigado. Seu aluno aqui, que agora já é um cara crescido, amadurecido, e que agora também está aqui na experiência de imersão abrir aqui. vocacional. Ah, tem um abraço do professor. Eu vi ali, ó, aluno gente, querido. ó, estavam batendo altos papos aí, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa, Eu conheço gente, ganhou esse livro escritor, de hein? quem, gente? Eu conheço esse escritor aqui. Não é possível que ganhou o livro desse cara, gente. Tiago Marcon. Aí, olha, eu vou ler o Constrangido título. agora. A estreiteza do discípulo e do segmento. Tiago Qualquer Marcon. coisa, sabe o que é bom isso aí? É bom até para poder enfeitar a estante. Eu pensei muito na capa. Eu falei, pelo menos a capa enfeita. A estante. Espero que tenha uma dedicatória. Né? Ah, então pronto, me também comprometo. quero, é meu Foi irmão. surpresa, eu também não sabia não, ó. Mas tá aí, ó. Obrigado. A certeza do discipulado e do segmento também. Gostei. Se você não teve a oportunidade de estar aqui e ganhar, se você quiser adquirir, loja.cançãonova.com. Fica a dica. Fica a dica pra você. E olha que o nosso cenário já foi implementado aqui, ó. Não vou falar um adereço, porque na verdade é um prato, né? O bolo de aniversário. Não é fake, é de verdade. Então daqui a pouquinho, no peraí. final... Vai lá. Põe o dedinho, Rodrigo. Confere. Confere, é de verdade. Ó, Rodrigo já começou a degustar aí. A gente quer parabenizar aqui mais uma vez o Revolução Jesus e todas as pessoas que marcaram aqui o Revolução Jesus durante todo este tempo. Olha, o tempo está sendo muito curto aqui, os convidados estavam falando no intervalo que muitas abas foram abertas, mas você trouxe, Dauri, um exemplo interessante, né? Até de uma passagem, de uma parábola de Jesus, né? Quando ele fala do grão de mostarda, né? Linkando isso à revolução. Pode trazer a sua contribuição. Não, é a ideia que eu estava comentando, que Cristo criou, quando ele pregava, ele era uma pessoa extremamente pedagógica, né? Ele utilizou imensamente das parábolas. Qualquer pessoa mais próxima ao cristianismo sabe muito bem da capacidade pedagógica de Cristo, né? Ele era um professor por excelência, né? E dado a natureza da sua missão, as parábolas vinham como uma luva. E ele comentava justamente disso, né? Sobre a gente coletou sobre a parábola do grão de mostarda, né? Que é justamente como impressiona que algo que começa tão pequeno vire uma coisa tão grandiosa. As ideias são as coisas mais contaminantes que o ser humano pode ter, né? Nada, nenhuma bactéria, nenhum vírus, nenhum prion, nenhum fungo contamina tanto como as ideias. E Cristo foi uma das pessoas que usou disso de forma brilhante, né? Ele soube passar a sua mensagem, escolheu os mensageiros, o que é mais importante, ele fez uma ótima seleção. Inclusive, ele tinha os mais próximos, os 12 mais próximos, possuíam um círculo um pouco maior, e ele preparou não somente os mais próximos, como esse círculo maior, no mesmo nível. Quando a gente fala de apóstolo e discípulo, a gente tem que perceber que o trabalho dele não era preso apenas ao círculo dos 12. Os outros eram igualmente bem preparados. E entra também no outro sentido, né? Ele queria que eles fossem o sal na terra. É para salgar, e o sal naquele sentido mais sagrado, né? Aquilo que purificaria, que daria à humanidade não somente a pureza, mas como também a durabilidade da mensagem dele, né? Que era uma mensagem de salvação, de amor, de retorno àquilo que Deus queria para os seus filhos, que era uma busca pelo paraíso até na terra. Eu acho que isso é importante. A revolução de Cristo buscava isto no final. Eu imagino, inclusive, nós estamos na quaresma, né? Aquela tentação quando o mal, falando com Cristo, fala, né? Olha os palácios que estão na terra, olha os vinhedos, olha os tesouros. Tudo isso eu te darei se você se prostrar diante de mim. E ele, simplesmente, ele não era aquela pessoa sem instrução, sem formação, e mais do que isso, né? Na consubstancialidade, ele conhecia a natureza humana. Por debaixo dos maravilhosos palácios, vinhedos e tesouros, ele via a miséria, a pobreza, o descaso social, e ele era preocupado com tudo aquilo. Então ele falou assim, não preciso de nada, você não pode me dar isso tudo. Primeiro que ele era muito superior a tudo aquilo, mas acima de tudo porque ele tinha uma missão muito mais profunda, resgatar o que estava
corroído por debaixo daquilo tudo. A revolução de Cristo era trazer algo muito mais digno, fazer com que a humanidade fosse resgatada daquela destruição, do descaso, do abandono, e isso eu acho interessante. Portanto, a sementinha que ele falava tanto, né, de pessoas que fossem a semente, o grão de mostarda, que pudessem crescer e levar de forma absurda a matéria da palavra dele para todos. Né, pregar o evangelho a todos os cantos da terra, essa coisa toda. Ele foi muito estratégico nisso, revolucionário até o fim. Aí, né? Ó, inclusive, eu quero trazer aqui um testemunho, ó. O Joberson disse assim, ó. Dauri de calça e sapato social, que grande revolução. Forte abraço, pessoal. Joberson aqui, tem direito à resposta, viu? A réplica aí, né? Não sei Provavelmente se você um conhece, aluno professor. querido, assim, né, professor? Os alunos estão online. Estão online. Abraço, viu? Mando também aqui abraço para Ângela, que disse boa noite, aprendendo muito com o programa. O Rodrigo Florencio, o Revolução Jesus é como um combustível que nos faz prosseguir. É o doce olhar de Deus nos dizendo, vai, estamos juntos nessa revolução. Então, obrigado aí, viu, a todos vocês que também marcam essa revolução. O Rodrigo, e é interessante a gente olhar, diante de tudo isso que nós estamos falando, né, 17 anos de história também do Revolução Jesus, de perceber a vida de tantos jovens, né, e você teve a oportunidade de sair tanto em missão. E como é que é você também olhar hoje e perceber essas vidas que foram revolucionadas e que aí esses jovens que fizeram essa experiência hoje são agentes de revolução. Sim. E que entram na sua vivência de fé. Então, é algo muito concreto que a gente pode tocar nesses anos, né? E bacana fazendo esse paralelo, né, entre o contexto histórico de uma revolução, o contexto espiritual de uma revolução, a gente que vai tendo contato, né, com essas pessoas, com esses jovens, seja aqueles que vêm aqui para Cachoeira Paulista, seja nós indo até eles para levar essa boa nova de Cristo, a gente vai percebendo o quanto que essa revolução Jesus, ela é algo que ela perpetua e ainda gera mudança. Sim. E é muito bonito porque eu um dia fui impactado por essa revolução, falávamos no primeiro bloco, fui transformado por essa revolução e essa transformação me levou a querer também levar a outros viver essa experiência. Encaixa totalmente com o contexto sociológico de uma revolução, querer levar para outros. E a ideia é que as ideias contaminam. Exato, as ideias elas vão contaminando com uma força grande. E nesse contexto de espiritualidade a gente vai vendo o quanto que dentro dos 17 anos da Revolução Jesus, dentro dos 46 anos da comunidade Canção Nova, a gente vai vendo que a boa nova do Evangelho, ela gera uma transformação de vida plena. E é bonito de ver quando nós percebemos, através de um encontro, de uma experiência com Jesus, pessoas serem transformadas genuinamente. Real. A gente vê adolescentes, jovens sendo transformados de forma profunda e às vezes conceitos sólidos serem destruídos por um conceito que às vezes o mundo quer colocar que é abstrato, porque a fé eu não toco, a fé eu não vejo, a fé eu não consigo de forma palpável, como talvez tantos conceitos da sociedade hoje, mas algo que o mundo enxerga como abstrato consegue gerar uma transformação total e mudar uma mentalidade que pode ser dentro do mundo alimentada por conceitos sólidos, por realidades concretas, por coisas que eu posso tocar, palpáveis. Aí que eu falo, a Revolução Jesus, ela é um impacto para todo mundo. E eu tenho um acréscimo. Entra aí, Guilherme, que eu vi que tava borbulhando Cara, aqui, o Guilherme tava levantando já. Por favor. Pois é, Jesus, na teologia, a gente entende, estudando profundamente, que ele é o Logos do Pai. Ele é a palavra do Pai. Mas a palavra é a verdade. A verdade é a maior revolução de todo o mundo. Porque por mais que exista a dualidade da verdade e da mentira, a verdade sempre permanece. Ela está acima de tudo aquilo que a gente vive. E o motivo desses jovens se converterem, do meu coração ter entrado em conversão com 14 anos de idade, da minha família, dos seus avós, de séculos. Séculos Gerações. de igreja. Gerações, sim. É porque a verdade contaminou. E a verdade de Cristo. E ela E transforma. eu acho importante uma coisa que você colocou, que é o seguinte,
ainda que possa existir a mentira, a verdade prevalece. Exato. E mesmo no caso da própria igreja, houve momentos na história que se desviou-se do caminho, que se foi para outras direções que não aquelas comprometidas com aquilo que realmente o Evangelho pedia. Mas, eu sempre falo isso para os meus alunos, por mais que tenham ocorrido erros no passado, a igreja tem sempre a capacidade, é onde eu falo que é a ação do Espírito Santo, de corrigir e buscar novamente a sua direção, e buscar o seu norte novamente. Inclusive revoluções, que muitas vezes não foram a priori vistas como positivas, refletiram-se de forma positiva posteriormente. O caso, por exemplo, da Reforma Protestante. No primeiro momento você fala, nossa, os protestantes fomos traídos, a igreja foi traída. Não, eles trouxeram novamente a igreja para um eixo que ela precisava voltar. O próprio Papa João Paulo II, quando ele comentou sobre esse tema, ele falava, nós temos um débito com um universo protestante que nos trouxe novamente em direção ao caminho que nós precisávamos seguir. E a igreja perdeu parte daquilo que ela tinha na Europa, em compensação conquistou o mundo em seguida. Fernando Pessoa tem uma frase, para não entrar em autores espirituais, senão fica muito pesado, né? Mas assim, Fernando Pessoa diz assim, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Com certeza. Mas, quando a gente entra naqueles que são autores espirituais profundamente, nós sabemos que existe um movimento da providência que perpassa os erros, que perpassa mortes. Por exemplo, diante do grande holocausto em Auschwitz, a Alemanha nazista, o Muro de Berlim, o que aqueles católicos fizeram para revolucionar aquele momento? Se utilizando da dor. Não só da dor, eles levaram esperança através de balões, enfiaram um terço assim, grudado num balão, um terço. E o terço passava o Muro de Berlim. Se é o que eu posso fazer, eu farei. Exatamente. Na verdade, Dom Bosco falava muito isso. Faccio io. Eu faço, eu vou, eu faço. E uma das Jesus. coisas que nós temos que ter consciência, eu aqui até de certa forma invadindo o universo dos que tem uma vivência mais cristã, é que no momento que você é ungido, tocado, eu acredito pela ação do Espírito Santo, eu já fui uma pessoa mais participativa no meu passado na renovação carismática, não tem mais retorno de certas coisas. É verdade. E o seu compromisso com a verdade se torna minimamente uma postura de vida. Opa. Você tem aquilo como postura de vida. Einstein falava, né? Se a mente se abriu àquilo, ela não volta Nunca mais ao volta ao original. tamanho original. E o mais importante, que nem você falou de holocaustos e tudo, o cristão verdadeiro não pode nunca ser uma pessoa que concorde com genocídios, com mortes, com coisas cruéis, com coisas que não diz respeito à vivência de um verdadeiro cristão que ama ao seu próximo como o Cristo nos amou. Eu acho que o nosso maior mandamento, eu acho que o mais profundo que tem que ser vivenciado como uma grande revolução é justamente o nosso compromisso com amor ao próximo. Sim. E nosso desprendimento com relação ao não julgamento. Porque a gente, às vezes, muito preocupado em julgar o próximo, a gente vive batendo nessa tecla, enquanto nós deveríamos mais amá-lo, e vivenciar esse amor para com o próximo. Isso é muito importante. Sabe, eu me lembrei de algo. Em 2033, 2000 anos de Revolução Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja está se preparando para comemorar 2000 anos da morte de Cristo. Há 2000 anos, ele aparece na vida das pessoas. Ele entra nos prostíbulos. Ele entra onde ninguém entra. Ele entrou no meu quarto, trancado, só tava eu lá. E eu escutei uma voz que eu nunca mais escutei na minha vida. Te marcou, te revolucionou. Então, Aí, fato. agora o Papa Francisco também vai ter o jubileu em 2025. E esse jubileu sempre é profético, sempre é uma revolução. Por quê? Porque o jubileu leva agora o nome Peregrinos de Esperança. Não sei se você tinha ouvido falar nisso, professor, mas... Sim. Peregrinos de Esperança. O mundo precisa dessa revolução agora. E o Papa percebeu. O Papa é Pedro. Sim. E olha, tenho certeza que, cara, a triste notícia é que a gente está nos últimos minutos do programa, né? Nossa. Então não tem o que a gente fazer. Mas eu sei que você pode fazer algo
se abrir cada vez mais. Tudo aquilo que nós trouxemos aqui, e foi muito bacana poder perceber que nós fomos perpassando pela história, vendo os marcos na história, das revoluções que aconteceram, falamos do homem, do interior do homem, a revolução de Jesus que aconteceu e que continua acontecendo e vai continuar acontecendo, porque ela continua a ecoar, ela continua a chegar nos corações e transformar vidas. E me baseio em outra passagem bíblica, né? Você conhece a árvore pelos frutos, e veja bem, os frutos de conversão, de transformação, de resgate de vidas. Nós somos aqui na Canção Nova, tenho certeza que você aí onde você está, testemunhas oculares do que este Cristo é capaz de fazer e de revolucionar vidas. Por isso, basta eu crer, basta eu me abrir e deixar Ele realizar essa transformação, que não é apenas uma experiência sensitiva, é uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E você vai percebendo, né, se a gente fosse entrar aqui nessa aba, quando a gente olha para a Igreja Católica, né, citando aqui, né, quantas instituições de caridade, quantas obras caritativas existem, fruto de tudo isso, de uma revolução que acontece dentro do homem, mas que transborda em ações que afetam uma sociedade, que muda realidades, mas principalmente que transforma vidas. Então, muito obrigado, professor. Que seja a primeira de muitas outras vezes que você possa estar aqui com a gente. Obrigado pela sua contribuição. Será um prazer participar. E fico feliz de estar nesse momento, que vai se cortar um bolo. Vai ter. Bom, já vamos comprometer ao vivo aqui que esse bolo vai ser cortado depois, viu? Então, Obrigado. É um prazer estar com pessoas selectas, né? Nesse estúdio, a equipe toda que está por detrás dos bastidores, né? Eu acho que tudo isso é muito importante. E ter a oportunidade de levar sempre a mensagem, eu acho isso muito importante. Nós vivemos, assim como na época de Cristo, um mundo que, apesar de 2000 anos de mensagem, ainda necessita profundamente viver o amor que Ele tanto tentou nos ensinar, né? Nós devemos ter a coragem de encarar o desafio de levar o amor para o próximo. Eu acho isso muito importante. Amém. Rodrigão, continua a revolução. Tamo Bora junto. levar essa experiência. Obrigado. Bora lá, viu? e eu quero só uma última coisinha trazer que me veio ao coração, Thiago. Perfeito, por favor. Você que vê a sua casa, a sua família passando por grandes tribulações e você sonha em ver o seu pai e sua mãe se convertendo, me veio ao coração dizer isso para você. Se abra você à transformação. A transformação que Deus pode fazer em você pode transformar os da sua casa também. Isso também é revolução. Amém. Isso O Tom aí. Shin nos ajude também aí, né, com seus ensinamentos, com sua intercessão, né? É, claro. Aí chega lá, né, Gui? Futuramente, pelo que eu li ultimamente aí nas mídias e no postulador da causa de beatificação, não há impedimentos. Então, possivelmente nós teremos um beato Fu Tou-Shin. Amém, que assim seja. Olha, aqui na Canção Nova a gente tem uma tradição, se assim eu posso dizer, de sempre oferecer o primeiro pedaço de bolo a alguém, né? Quando a gente canta parabéns, enfim. Hoje, de maneira especial, em memória, nós queremos oferecer esse primeiro pedaço ao nosso querido e saudoso Padre Jonas Abib, Muito nosso bom. fundador, O que foi revolucionário. este homem que também revolucionou, né, tantas realidades, porque ele foi alcançado pela Revolução Jesus, agora, né, já não presente aqui corporalmente, junto de nós, mas os ecos daquilo que ele experimentou e propagou, fruto da experiência que ele viveu com Cristo, continuam muito vivas no nosso meio. Então, esse bolo, esse parabéns, vai também para ele, que a gente quer continuar levando esse legado e essa experiência. Deus abençoe e parabéns! O Revolução Jesus continua e fica ligado que vem novidades por aí. Até a próxima! Valeu, viva! Aê!